Senhoras e senhores, diretamente da COP, mais um Sustentalks. Estamos aqui numa sala de reunião gentilmente cedida pela PEX, no Pavilhão do Brasil. Obrigada, PEX, e com uma convidada muito especial, a Ana Paula de Almeida Santos. Ela é diretora de sustentabilidade da CNSEG. Vai contar pra gente um pouco do que o setor de seguros tem a ver com a agenda de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, de mudanças climáticas, e uma conversa bem especial sobre carreira. Obrigada por estar aqui, Ana. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Natasha, pelo convite. É um prazer. É a primeira vez que a gente está na COP. Primeira vez pessoal, primeira vez o setor de seguros na COP. Conte para mim o que é a CNSEG, acho que é a primeira informação importante. Bacana. Bom, a CNSEG é a Confederação Nacional das Seguradoras. Nós abrangemos todo o setor de seguros, com exceção de resseguradoras, e estão conosco as seguradoras de seguros gerais, é aquela que a gente normalmente tem um contato mais no dia a dia, que são de seguros altos, seguro residencial. Temos também a FenaSaúde, que é o pessoal das operadoras de saúde. Temos a FenaPrev, que é as associadas relativas que são as seguradoras de vida e entidades de previdência privada. E a FenaCap, que são as entidades que trabalham com capitalização. Então, a gente praticamente pega todo o setor de seguros, representa o setor de seguros, que hoje é um setor que responde por 6% do PIB nacional. Maravilhoso. Eu tenho percebido, porque me chamou a atenção o setor de seguros, e também é uma das ações que a gente está conversando aqui. Eu tenho acompanhado muito das audiências públicas que dizem respeito ao mercado regulado de carbono e outros temas, outras legislações que envolvem mudanças climáticas, e quase sempre tem alguém do setor de seguros falando ou presente nessas audiências públicas, o que demonstra para mim o extremo interesse do setor nessa agenda. E você é uma diretora de sustentabilidade, está conectada com isso. Por que o setor de seguros está muito envolvido com isso? Apesar da resposta parecer óbvia, quero ouvir de você. Não, acho que não é óbvia. Então, acho que, primeiro que, se falarmos de Brasil, nós não temos a cultura de seguros. Quando a gente olha para países desenvolvidos, seguro, o instrumento financeiro seguro é algo muito mais enraizado. As pessoas acordam querendo comprar o seguro. Aqui no Brasil ainda não, Estamos desenvolvendo essa cultura. E sim, acho que tem dois grandes motivos, da gente estar dentro dessa agenda. Primeiro, somos gestores de riscos. O setor de seguros é conhecido por gestão de riscos, por identificar um risco, por avaliar o risco, por aceitar dar uma cobertura securitária, ou seja, dar uma proteção para aquele risco. Então, e quando a gente fala de uma agenda climática, você tem ali um risco eminente. A gente está enfrentando a mudança climática, estamos enfrentando eventos climáticos extremos. Então, acho que só por aí não tem como estar fora dessa agenda. E o outro ponto é pensar realmente na construção de uma resiliência à mudança climática. O seguro é um instrumento que, na minha opinião, é um dos principais fundamentos e fatores estruturantes quando se pensa de uma resiliência às mudanças climáticas. Ele pode atuar como fomentador de boas práticas, desde uma agenda de mitigação de risco a uma agenda de adaptação. E, principalmente, ele dá o amparo, a cobertura, a proteção na eventualidade de um incidente, ou seja, da materialização daquele risco que está coberto. Então, quando você tem casas que são destruídas durante eventos climáticos extremos, perdas de automóveis ou de outros tipos de bens que você tem, e principalmente quando você fala de vida, que é impactada, saúde que é impactada diante de eventos climáticos extremos, eu preciso que o seguro esteja nessa conversa, Eu preciso que ele participe e que ele esteja ali, construindo junto com a sociedade a sua resiliência. Para o nível de catástrofe que se imagina que pode ter, que cientificamente é estudado, que se pode ter caso a gente não consiga atingir as metas que são colocadas, por, Acordo de Paris, é segurável o tamanho de catástrofe que se imagina que pode vir? Qual que é a medida que vocês usam para poder segurar um evento cuja causalidade seja mudança climática?
Olha, super bacana a sua pergunta, porque a gente está conduzindo um projeto hoje, ele está até na finalização. O projeto chama-se Ensuring the Climate Transition, ou Construindo Seguros para a Transição Climática. É um projeto que a gente conduziu com a UNEP-FI, onde trabalhamos justamente isso, né? Foram feito um trabalho de conscientização das seguradoras, né, de mostrar o que está acontecendo, né, a ocorrência e a severidade e a maior frequência de eventos climáticos extremos, né. Fizemos um heat map, um mapeamento de risco, onde foram identificados 11 principais riscos de desastres naturais, que aí inclui eventos climáticos extremos, nas principais cidades brasileiras, nas capitais. A gente ali ao todo deram 32 cidades, porque algumas que sem serem capitais foram incluídas no projeto. E neste momento está se construindo, né, está a finalização da construção de uma ferramenta, que na verdade é uma modelagem de risco, onde justamente a gente olha 2 cenários de aumento de temperatura, de 2 a 4 graus centígrados, com 2 lapsos temporais, 2030 e 2050. E é justamente isso, né, para tentar entender como que a gente pode precificar, identificar, avaliar e precificar esse risco. Porque quando você tem seguro, o que você faz? E aí eu gosto de trazer alguns exemplos, né? Pensa na condução de um automóvel. Você olha normalmente o retrovisor, né? Quando você está dirigindo, você olha para frente, você olha para trás pelo retrovisor, para você entender qual é a melhor direção que você tem no caminho. E no caso de um evento climático extremo, quando você está precificando o risco, né, você está avaliando aquele risco, você tem que olhar para trás para entender como que foi o tráfego, né, como foi a ocorrência desse risco, né, no passado dele, para você entender como que ele vai se comportar no futuro. Com um evento climático extremo isso é diferente, porque o histórico dele é completamente diferente de como ele vai se comportar no futuro. Você não tem uma ocorrência, você tem agora, são várias ocorrências que vêm, né, elas vão se tornando cada vez mais frequentes e com impactos maiores. Então você precisa de instrumentos como esse, né, que a gente construiu com a UNEP-FI, né, que traz uma modelagem de risco, onde a gente consegue de alguma forma entender, né, e no caso a gente olhou esses 2 cenários, né, de aumento de temperatura com 2 cenários de lapsos temporais para a gente conseguir entender melhor o comportamento desse evento climático extremo. A gente fala nesse tipo de seguro em regresso? Vocês falam? Tem como você identificar o causador para acionar algum tipo de regresso? Olha, não é dessa forma, é muito difícil. Exato, é outra cabeça, né? Você não tem o nosso nexo causal é eventualmente o aumento da temperatura global, né, quando você está falando de evento climático extremo. Obviamente, quando você tem uma materialização de um risco, outros fatores cooperam. Então, mas assim, outros fatores naturais, seja a topografia, ou seja, algum outro componente que esteja ali naquele ambiente que acaba, aquilo que a gente chama de agrava o risco. Isso pode realmente acontecer, mas não da forma como você colocou, que é uma linguagem um pouco mais jurídica, né? Sim, para saber se, né, até onde vocês vão na análise, o que vocês estão estudando, que realmente, né, sendo difuso, a causalidade sendo difusa, né, como é que você vai achar o culpado original? Por exemplo, não é a mesma, a metodologia, o racional não é a mesma coisa, por exemplo, de uma batida de carro. Onde você consegue identificar claramente, na maioria das vezes, o causador do acidente. Aí você vai, paga o seguro, e tem a capacidade de ir atrás. Não, o pessoal do seguro está atrás de mim porque eu bati num carro. Eles... Exato. Não existe. Não. Absolutamente não. E no teu sentimento, do que você tem visto de COP, enfim, nas tuas interações internacionais, como é que está a nossa maturidade no Brasil, no desenvolvimento desse tipo de seguro em relação ao resto do mundo? Olha, o seguro no Brasil, ele tem tido uma jornada de construção e amadurecimento em relação à agenda de sustentabilidade. Nós somos os primeiros signatários do mundo dos princípios de sustentabilidade em seguros do PSI e do UNEP-FI. A gente firmamos ainda dentro da Rio+20, isso foi lá em 2012. Desde então,
né, o setor de seguros criou, dentro do espaço da Confederação, um comitê de integração ESG, onde ali a gente passa a realmente estudar indicadores e critérios de sustentabilidade. Né, e com esse amadurecimento, né, e a gente também, desde então, a gente publica o nosso relatório de sustentabilidade do setor, onde anualmente a gente aumenta indicadores e critérios, né, que auxiliam a gente a entender como a gente tem se comportado do ponto de vista de integração à ESG. Então, critérios ESG já são adotados dentro das estratégias de negócios, dentro da própria, né, aquilo que a gente chama de subscrição do risco, que é justamente o processo que a gente tem de avaliação daquele risco, precificação e aceitação do risco. Né, com esse amadurecimento, o que se viu, o setor foi: precisamos de algo para ajudar a balizar. Porque você via, né, as seguradoras em diferentes níveis de amadurecimento e de entendimento de como o seguro se comportava. Então, aí a gente teve um marco regulatório, que é a Circular 666, né, de 2022, que cria justamente, né, a parte de gestão de riscos de sustentabilidade, né, onde passa a se olhar todos os riscos inerentes à gestão de sustentabilidade daquilo que a gente chama do mercado supervisionado, né, de seguros. Então, sim, tem tido um crescente, mas o que a gente vê agora é realmente um olhar diferente, principalmente para a agenda climática. Eu acho que é um olhar que vem do país inteiro, não é só do setor. Os eventos climáticos, eles se tornaram mais frequentes. Se a gente olhar só o ano de 2023, a gente pode lembrar de cabeça a quantidade de eventos extremos que a gente teve. Né? Se eu olhar do ponto de vista de... nos últimos 10 anos, eu tive mais de 93%, né, de cidades brasileiras afligidas por algum tipo de evento climático extremo. Então, você vê que, assim, não dá mais para brincar com essa agenda. E aí você vê realmente um movimento diferente das seguradoras, né, no sentido de entender o que está acontecendo. Então, elas hoje estão se preparando muito mais, principalmente aquelas que estão olhando a parte de seguros gerais, e a parte de vida e a parte de saúde. Então, assim, comitês de crise são criados, né, quando você tem a iminência de um evento climático extremo chegando, você tem, como se fala, uma maior capacidade de resposta. Então, hoje, você entra numa seguradora, você consegue conversar sobre questões realmente de mapeamento do que está, de alertas meteorológicos. Onde lá atrás se pensava nisso, né? Hoje você discute isso de uma forma muito mais presente e iminente, e de uma forma mais madura. E agora, eu acho que a próxima fronteira que vem é justamente começar a pensar nisso como, além não só da estratégia de negócio, mas do ponto de vista de como que eu posso engajar o meu segurado, o meu consumidor nessa agenda. Para que ele diminua o risco? Para que ele faça o risco, mas para que ele possa entender que um seguro que ele esteja comprando, um produto securitário que ele esteja comprando, realmente contribua com essa agenda. Então, eu acho que o próximo amadurecimento é entender que quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos falando de finanças sustentáveis, a gente está falando de uma educação financeira diferente, a gente está falando de identificar produtos que realmente contribuam com o meio ambiente ou que causam impacto social, e que realmente estão ali, de alguma forma, auxiliando a sociedade, né, do ponto de vista da agenda climática. Sabe que a primeira vez que eu ouvi falar de risco financeiro associado a mudanças climáticas, foi numa palestra que eu ouvi, e foi lá em Nova York, ou seja, num ambiente fora ainda, o pessoal estava começando a conversar sobre isso, claro. Setor imobiliário. Então, falando sobre, você gestor de um fundo imobiliário, você, aqui em Nova York, aumento da temperatura na Terra, os oceanos, né, calotas desgelando, os oceanos invadindo as cidades, e você tem lá aquela bela propriedade na beira do rio Hudson. E agora, você previu isso como risco na hora de fazer esse investimento? Você, né, gestor desse fundo, fez essa previsão? Então, quanto que a conversa financeira
E de risco passou a fazer parte dessa agenda, né? E aí, como é que o seguro vem? Bem, como é que isso fica segurável? Exato. Não, eu acho que você traz um ponto essencial para essa discussão. E aí, eu trazendo aqui um pouco para o mercado brasileiro, né, não falando necessariamente de fundos, mas falando de população. Hoje, somente 17% das residências brasileiras têm seguro. Só 17%. E grande parte desse seguro que está hoje presente nas residências, por exemplo, não tem a cobertura de enchente, porque ela não foi contratada. Porque a pessoa que, quando adquiriu o seguro de residência, ela não via o entendimento, a necessidade de contratar uma cobertura de enchente. Mas será que isso não acontece porque, no caso, por exemplo, da população, a responsabilidade, então, é da prefeitura sobre a questão? Vou bater lá na porta do prefeito para mostrar o que fez, ao invés de ter justamente isso que você falou, né, de buscar, pela sua liberdade contratual, buscar o seguro para se proteger. Eu não acho que seja dinâmica comportamental. Eu vejo que seja até uma falta de conhecimento. Porque, assim, até uma das coisas que a gente tem discutido muito isso no setor, né? Por que essa lacuna, né? Por que esse gap, né? Porque seria um espaço ali que não está sendo segurado. Por exemplo, eu moro num apartamento. Então, para mim, e tenho seguro residencial, para mim não faz sentido ter, de repente, uma cobertura de enchente. Mas, normalmente eu não estou ali vulnerável, sujeita a uma enchente. Então, né, e aí por isso que ela é uma cobertura adicional, porque nem toda residência está vulnerável com enchente. Agora, o que nós temos visto hoje, principalmente quando a gente fala de casa, que é exatamente esse ponto que você falou. Antigamente, o mar não chegava. Antigamente, o rio não enchia. Então, hoje eu tenho enchentes de fluviais, enchentes oriundas de rios, né, de grandes cheias de rios provocadas por chuvas, provocadas por ciclones. Então, assim, hoje a materialização do risco se dá diferente, de forma diferente. Então, esse tipo de conversa é uma conversa que hoje chega na população. As pessoas começaram a ficar mais atentas a entender, acho que eu preciso de um seguro de residência. Eu acho até que eu preciso... Porque eu moro hoje numa área que pode ter enxurrada, que pode ter uma enchente, que pode ter ali algum tipo de alagamento. Então, de repente, para mim, vale a pena eu ter uma cobertura nesse sentido. Eu acho que é um amadurecimento também no setor que não se existia antes, que a população não tinha antes, que começa agora a prestar atenção. E é algo que a gente agora a gente quer fortalecer, inclusive a parte de comunicação em razão a isso. Por quê? Estamos na iminência, né, de grandes chuvas em razão do El Niño. Então, as pessoas precisam entender que tipo de cobertura que elas têm na sua casa. E o que elas devem fazer. Muito legal. Vamos para a segunda etapa da nossa conversa, do próximo bloco. Vamos falar de carreira.